Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre as funções, tá? E o próximo assunto vai ser uma introdução à ideia de gráficos, tá bom? Então isso aqui vai ser dividido em mais de uma parte, a gente vai ver agora a parte 1, tá? Que é um pouquinho do histórico, certo? A gente sabe o que é um gráfico, né? Uma maneira, uma figura para representar alguma ideia, né? E uma das várias maneiras de representar uma função é por meio de gráficos. A gente já aprendeu a representar por meio de diagrama de setas, não é? Que você pega e relaciona os elementos de um conjunto com o outro por meio de uma setinha. A gente pode representar a função por meio de uma tabela, né? Eu coloco o valor do x e o correspondente valor do y. Eu posso ter uma lei de formação, né? Que eu ponho que o meu y ou a mesma coisa que meu f de x é igual a alguma coisa, né? Aí eu vou colocar a fórmula e posso escrever isso aqui por meio de um gráfico também, tá? A primeira ideia de gráfico surgiu mais ou menos por volta de 1361 com este cidadão aqui, que é o bispo e matemático francês Nicole Oresme, que viveu de 1323 a 1382, tá? Ele teve a ideia e séculos depois, esses dois franceses também, que acabam levando maior fama por causa do uso de gráfico, né? O René Descartes e o Pierre de Fermat, retomaram a ideia do Oresme e aperfeiçoaram ela, tá? E chegamos no que hoje nós temos com gráfico. Atualmente, gráfico ocupa grande parte de jornal, revista, site, um monte de coisa, né? Por quê? Ele tem a grande vantagem de me dar uma comunicação direta. Eu olho para a representação gráfica e já consigo ter uma interpretação mais rápida da situação do que ficar olhando uma tabela, uma fórmula, alguma coisa assim, tá? Então, a gente vai ver nesta aula alguns exemplos de questões que envolvem a interpretação dos gráficos, tá? Então, a primeira questão está aqui. Observe o gráfico abaixo e responda, né? Quando eu vou olhar um gráfico, pessoal, eu tenho que olhar ele por inteiro, tá certo? Então, o gráfico vai ter um título, ó. O título desse gráfico está aqui como menor crescimento da população. Eu vou ter que olhar os eixos, tá? Vou ter que olhar a fonte. Então, repara que a fonte é a revista Época, do dia 24/7/2000, certo? Aqui está me dando um subtítulo, me falando que a taxa de fecundidade está em queda, certo? Aí o asterisquinho me mostra que está falando assim, ó, a quantidade de filhos por mulher. E a gente vê o seguinte, que em 1940, a média de filhos por mulher era em torno de 6,2, né? 1950, 6,2 também. 1960, 6,3 filhos por mulher. Então, repara que aqui, ó, a gente teve mais ou menos uma constância, certo? Manteve. Aí depois começou a ter uma queda, ó. De 6,3 passou para 5,8, depois para 4,4, depois para 2,9 e em 1999 era em média 2,3 filhos por mulher, tá certo? Então a nossa primeira questão está aqui, ó, do que trata o gráfico, né? Qual é o tema dele, perdão, e identifique as variáveis envolvidas, né? Quais são os valores que estão relacionados aqui. Então, com essa primeira leitura que a gente fez do gráfico, o que a gente percebe? Ele fala do menor crescimento da população. Ó, pelo título do gráfico a gente nota isso. E as variáveis, né, os valores que estão relacionados aqui são o quê? A taxa de fecundidade e o tempo medido em anos, né? Mostrou conforme foi passando o tempo o que aconteceu com a taxa de fecundidade aqui, tá certo? O item B. Qual foi o período em que a taxa de fecundidade se manteve praticamente constante, né? Bom, se a gente olhar, foi mais ou menos nesse período aqui, ó, que vai de 1940 a 1960. Apesar de ter dado uma oscilaçãozinha aqui, não foi nada tão significativo. Então, a gente pode afirmar que esse período foi de 1940 até 1960. Tudo bem? Aí o item C. A partir de que data a função é decrescente?
que significa função decrescente, né? Conforme eu estou indo para frente aqui no meu gráfico, certo? Conforme eu estou caminhando por ele, né? Repara o seguinte, eu posso fazer um esquemazinho do meu gráfico assim, botar um eixo X e um eixo Y, certo? E repara que o meu gráfico teve mais ou menos esse formato aqui, ó. Seguiu em linha reta, né, paralelo com o eixo X, depois o gráfico começou a cair. Essa parte que ele está caindo, que é a parte que a minha função está decrescente, né? Então, repara que a partir de 1960 ele começou a ficar decrescente, né? Porque a quantidade de filhos por mulher começou a diminuir, tá bom? E a letra D, né, que vai envolver um pouquinho de cálculo, falou assim, ó, em que período a taxa de fecundidade reduziu em 50%, né? Ou seja, de quando até quando que a taxa de fecundidade caiu pela metade, né? 50% a gente sabe que é metade de alguma coisa, concorda? Então, quando que esse negócio aqui caiu pela metade? Bom, 6,3, repara que 5,8 e 2,9, né? 2,9 é metade de 5,8, concordam? Então, o período foi de 1970 a 1991, né? Quando foi pela metade a quantidade média de filhos por mulher, tá bom? Então, entre 1960 e 1991, certinho, pessoal? Então vamos aqui para o nosso exemplo 2, né, uma questãozinha do Enem. Algo interessante com relação ao Enem é que ele usa bastante a linguagem gráfica, tá? E usa bastante questão interdisciplinar, né, que mistura mais de uma disciplina, mais de uma matéria. Como é o caso desse aqui, que a gente vai ver que vai misturar matemática com física. Então, questãozinha do Enem, né? Repara que geralmente que o Enem tem uns textos de apoio, então a gente tem que ler esse texto com atenção, tá? Então, está falando aqui, os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento, certo? Então, repara que aqui no meu gráfico, eu tenho apenas um esboço dele, certo? E não tenho nenhum valor de velocidade, né? O que eu sei, né, olhando aqui os eixos, eu sei que o tempo está indicado em minutos aqui no meu eixo horizontal, né, no meu eixo X, e a velocidade está aqui no eixo vertical sem indicar nada. Mas o que a gente percebe, né? Aqui é o zero, não é? Então, quando ligou-se o cronômetro, olha aqui onde que estava a velocidade do carro. Eu não sei quanto era, mas eu sei que ele não está parado, né? Bom, se aqui é o zero, aqui é o 2, aqui é 1, né? Então, depois de 1 minuto lá no engarrafamento, no congestionamento, o carro teve a velocidade dele indo deste valor para este, então a velocidade aumentou, né? Aí a velocidade caiu, né? Repara que estava no valor mais alto e veio parar num valor mais baixo, porque a velocidade está sendo indicada aqui no eixo vertical. E durante esse intervalo aqui, ó, de tempo, que foi de 3 a 4 minutos, a velocidade não aumentou nem diminuiu. Então ela manteve-se constante, igual aqui, tá? Aí, de 4 a 5 minutos, o carro conseguiu aumentar um pouquinho a velocidade e logo em seguida a velocidade diminuiu, não é? E repara que ela diminuiu tanto que na hora que eu puxo ela aqui para o meu eixo Y, a velocidade aqui é zero, tá certo? Então aqui, ó, a velocidade é zero, certo? Ou seja, o carro esteve parado. Por quê? Se a velocidade é zero, ele não está movendo, né? Então o carro está parado, ok? E depois, a partir de 8 minutos, ele conseguiu andar porque a velocidade foi subindo, não é? Então a gente fez essa interpretação aqui, não precisou fazer uma vírgula de conta, perceberam? Aí agora a minha questão está falando o seguinte,
quantos minutos, ou seja, quanto tempo, o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo analisado. Bom, se ele permaneceu imóvel, pessoal, né, quer dizer que ele ficou parado, correto? Então eu quero saber quanto tempo ele ficou parado ali. Bom, se ele ficou parado de 6 a 8 minutos lá no nosso cronômetro, o tempo que ele ficou parado foi 8 menos 6 igual a 2 minutos. Então está aqui a nossa única continha para poder chegar na resposta certa, que é a alternativa C. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, nosso terceiro exemplo, né? Ele é um pouquinho mais longo, né? Também é uma questão interdisciplinar, eu vou ter que interpretar um pouquinho mais a questão. Ele está assim. O gráfico mostra a variação da extensão média do gelo marítimo, certo? Em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos de 1995, 1998, 2000, 2005 e 2007. E os dados correspondem aos meses de junho a setembro, certo? Aí ele está me dando uma outra informação, que o Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão em meados de setembro, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? Pelo que a gente pode entender. Se ele vai recobrar o gelo, quer dizer que ele vai perder gelo em algum momento. Quando? Durante o verão, certo? O gelo do mar atua como sistema de resfriamento da Terra. Ó. O gelo atua como o sistema de resfriamento da Terra, tipo um ar-condicionado, né? Refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando o derretimento crescente do gelo. Então, ó, águas de oceanos escuros absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, né? E ocasionam o derretimento crescente do gelo. Então a gente sabe, olhando aqui no enunciado, que durante o verão a quantidade de gelo diminui, né? Por verão aumenta a temperatura, então a quantidade de gelo diminui. E aí, a partir de junho, né, a partir de setembro, né, em meados de setembro, o verão acaba, então consequentemente é para acontecer um aumento na quantidade de gelo, não é? Então, com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir. Essa palavra de inferir é a mesma coisa que supor, tá? É a mesma coisa que perceber, é a mesma coisa que notar, é a mesma coisa que entender, interpretar, tá? Então, sinônimo para essa palavra é o que não falta. Então, é possível inferir que houve maior aquecimento global em algum destes anos. Bom, então vamos pensar aqui, né? Questão interdisciplinar. Aquecimento global é o aumento da temperatura no planeta, certo? Bom, se aqui está dizendo que essas águas dos oceanos escuros absorvem a luz solar e reforçam esse aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente no gelo, lá no meu gráfico, que eu ainda nem olhei, eu talvez tenha que procurar alguma parte que me mostre uma quantidade menor de gelo, não é? Então vamos ver o que o gráfico está me passando? No eixo horizontal ele está me passando os meses, ó, junho, julho, agosto e setembro. E no eixo vertical, a extensão, o tamanho do gelo marítimo, tá? Então se a gente notar aqui, ó, em 1995, o gráfico estava mais em cima, então o gelo tinha uma extensão maior. Em 1998 diminuiu, em 2000, 2005 e em 2007, olha só, mesmo chegando aqui em setembro, que é a época do gelo se recuperar, a gente teve uma quantidade menor de gelo, não é? Então a gente pode inferir que o maior aquecimento ocorreu aqui, ó, no ano de 2007. Tudo bem? Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Bons estudos a todos!